Olá a todos! Cá estamos nós de novo e passando por aquelas séries de novidades. Hoje vamos fazer uma entrevista dentro da nossa filosofia de essência feminina. Hoje temos como convidada a Lina Paulo, e vamos ter um momento diferente, uma pausa na vida. Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, prazer conversar com você. É sempre bom pausar um pouco para falar sobre coisas boas. Muito obrigada pelo convite. A Lina é, como eu também, imigrante, uma brasileira, mas a nossa casa é onde está o nosso coração. Verdade. E nesse momento, o nosso coração, apesar de verde e amarelo, está cá em Portugal. Isso. E o que você faz, Lina? Fala um pouco de você. Quem é a Lina? Bom, Lina Paulo é uma mulher negra, imigrante. Já estou aqui, há 6 anos. Vim para cá com o meu ouro, o meu filho amado. Hoje ele está com 18 anos, mas chegamos aqui, ele tinha 12 anos, né? E vim no propósito de fazer o meu mestrado, o qual já terminei. Fiz mestrado aqui em Ciência da Educação e Formação de Formadores. Enquanto meu filho estudava, eu trabalhava, eu sou monoparental, né? Então eu que sustento o meu lar, cuidando do meu filho, casa, estudando, trabalhando. Enfim, eu digo isso porque eu gosto de olhar para trás e dizer assim, venho superando, venho trabalhando, venho me mantendo equilibrada, que não existe conselho para quem quer imigrar, não existe receita pronta, né? Mas existe assim umas boas dicas, que é o equilíbrio emocional. Então, isso eu mantive comigo e aqui estou. E tento, como costumo dizer, como um girassol, ficar assim me orientando a olhar o sol, buscando oportunidades, fazendo boas conexões, encontrando pessoas boas. A gente conta pelo caminho e a gente se apoia, se ajuda, a gente faz boas trocas e a gente vai caminhando. Então, não sei se eu falei muito, se eu resumi quem é Lina Paulo. Lina Paulo sou eu, estou sempre em busca de estar bem, né? É o meu bem-estar, meu equilíbrio. E hoje eu encontrei na arte uma maneira, né, de estar bem, de ficar mais feliz e poder passar um pouquinho para as outras pessoas. É isso, eu acho que é isso. Mas fique à vontade para perguntar se eu. Para quem me conhece, sabe que eu sempre uso aquela frase básica: terapia me escolheu. Porque ser terapeuta, ao contrário do que algumas pessoas acham que é só você acumular certificações e ter formações, a terapia também tem que te escolher. Porque todos nós, em algum momento da vida, somos terapeutas de nós mesmos. Para manter a mente saudável, para encontrar esse equilíbrio, nós buscamos formas de terapia. A terapia me escolheu porque eu descobri que em algum momento da minha vida, com aquilo que eu fazia para mim e para minha vida, eu conseguia ajudar os outros. E a Lina tem uma terapia muito interessante que traz o seu equilíbrio. Sim, olha, é bonito quando você diz terapia, você me faz pensar dessa forma, né? Porque a princípio eu nem pensei assim, desta maneira. Como eu disse antes, dessa busca pelo bem-estar, porque a terapia faz isso, né? Ela proporciona isso, né? Nessa busca pelo meu bem-estar, eu resgatei uma coisa que eu já tinha guardado em mim durante muito tempo, que era a vontade de pintar, né? A vontade de desenhar, de pintar. E eu fiquei num processo, depois de ter passado por muitas outras coisas que não dá para dizer numa live, né? Mas eu cheguei num momento de assim, tá na hora de olhar mais para mim. Aí eu fui olhar lá dentro, o que que tem aqui dentro de mim que pode me fazer melhor, pode ser um contributo para a minha vida, e não só para mim, porque quando você faz algo que é bom para você, você descobre que é bom para o outro também, né? E assim eu descobri isso na arte. E engraçado, eu vou te contar uma história. Eu sempre estava pensando sobre isso esses dias. Eu sempre que pego algum papel, alguma coisa para rascunhar, para desenhar, são em momentos assim de muitas emoções.
Eu lembro assim, desde a infância eu desenhava, mas eu lembro assim, momentos mais marcantes. Quando eu precisei ir ao Brasil para me despedir do meu pai, eu chamo meu pai o grande rei, que sabia que ele estava num momento já de partida, e em 2022 eu fui ao Brasil. Então, no avião, eu peguei lá uma caneta que eu tinha e fiquei lá colocando as minhas emoções, sabe? E aí desenhei. E aí meu filho estava do lado, ele ficava olhando, e eu colocava ali as minhas emoções. Depois ele juntou aquilo e guardou com carinho e falou: Mãe, olha o que você fez. Eu falei: O que que eu fiz? Mãe, olha que bonito, olha o que você está fazendo. E ele guardou, sabe? E levou para a escola e mostrou para os colegas. Mãe, você tem que desenhar mais. Mas só que você, às vezes, não se permite, vai se sabotando, deixa que a vida assim, vai atropelando nas coisas, sabe? Não administra o seu tempo ao seu favor. Isso que aconteceu comigo. Então, fui deixando de lado. Não dei importância, não dei prioridade a uma coisa que era tão importante para mim. Não se permitiu. Exatamente, exatamente. E deixei passar. E aí outras coisas aconteceram. Aí tive um problema de saúde, fiquei hospitalizada 1 semana e meia no Hospital da Pova. Sou de Pova de Varzim. E quando eu vou para casa, não podia me mover, né? Me movimentar. E aí eu peguei, voltei eu de novo para a Folha e comecei. E aí as pessoas olhavam: Nossa, mas que bonito, que bonito. E eu percebi que o que eu estava fazendo, à medida que eu colocava a minha emoção ali naquela folha, naquele papel, as pessoas que olhavam, elas gostavam. Então, eu percebi que era, assim, um contributo, porque é bom quando você faz alguma coisa que agrada, não é? Você faz alguma coisa que, ao olhar do outro, nossa, que bonito, que dá alegria no olhar. E eu comecei a investir nisso, né? Então, a partir de então, eu não paro mais de desenhar. Eu descobri que assim, é um grande barato. É um grande barato desenhar e pintar. E eu comecei num projeto pessoal, que é através das telas que eu pinto, eu vou retratando um pouquinho da minha trajetória aqui em Portugal. Ao invés de eu ficar apenas falando, aconteceu isso, aquilo, eu falei, não, eu vou pintar porque é até bom, porque na escolha das cores eu pinto de maneira bonita e simbólica, né? E consigo passar para as pessoas um pouco do que foi a minha trajetória aqui, e muitas das outras pessoas acabam por se espelharem, porque isso é natural. Não que tenha que passar igualmente, mas de formas parecidas, né? Assim, não, também passei por essa dificuldade. Mas eu retratei nessa tela e é assim, sabe? Então, para mim, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu aconselho a todas as pessoas assim. Eu me encontrei desta forma, através dos meus desenhos, das minhas pinturas em tela, mas tem outras coisas a fazer. Crochê, eu também gosto muito de fazer o crochê, sabe? Fazer cordão, de repente argila. Busque formas de se permita estar bem. Então busquem alternativas, e tem muitas por aí. Olha primeiro para dentro de vocês, assim, que tem sempre alguma coisa lá no cantinho que você pode vir a fazer, que vai ser um contributo para todos. E olha que nem foi combinado, mas nas últimas lives nós temos apresentado muito essa coisa de buscar a sua essência, de olhar para dentro de você mesmo. Buscar aquilo, permitir-se fazer pequenos mimos. E foi o que a Lina fez, ela se permitiu, ela olhou para dentro de si e através da sua arte, das cores, ela pôde expressar o que estava sentindo. E nesse movimento de expressar aquilo que sentia através da arte e das cores, ela conseguiu ir de encontro ao pertencimento dentro de uma sociedade que passa num cotidiano, numa maratona. Está toda a gente a correr, está toda a gente conectado, as informações chegam, vão e voltam. Tivemos eleições, já saiu o resultado, já mudou o governo, e vai ter eleições ali e acolá. São muitas informações. A internet, ela é fantástica, mas ela nos mantém conectadas com o mundo e não conectadas com as pessoas. Verdade. Existe uma diferença entre conexão e relacionamento. E as pessoas, às vezes, começam relacionamentos através da arte, Sim. Se identificando, e você passa a pertencer também através da arte, porque você descobre que existem pessoas semelhantes a você. É verdade. Que passaram, que passam, ou que talvez ainda vão passar em algum momento da vida e vão lembrar, olha, a Lina falou que passou por isso também, e ela expressou dessa forma. Então,
Como que eu vou resolver esse meu momento, essa minha dificuldade? Olhando para dentro de si. Eu não levo jeito com telas. Mas Tem negócio. tem outras coisas. Cada um com o seu cada um. Tem milhões de coisas para se fazer. Eu gosto muito da sopa de letrinhas. Todo Então. dia de manhã eu acordo inspirada e escrevo textos da mentoria matinal de um grupo de pessoas que eu não conheço todas, pessoalmente, mas todos os dias eu mando essas mensagens. Então, eu gosto da minha sopa de letrinhas. Mas contar a história através da arte é uma expressão. E essa expressão é uma expressão de amor. Lembre sempre que eu falo isso constantemente, que você só pode oferecer aquilo que você tem. Sim. E quando você olha para dentro de você e descobre o quanto você se ama, e consegue retratar isso através de uma tela, através de um desenho, de uma pintura, você se torna mais aberta a se tornar igual. É verdade. Você põe para o mundo quem sou eu. E você se permite ser você. Sim, é verdade. Estava te ouvindo aqui, duas coisas que eu gostaria de ressaltar. Você acabou de dizer que você dá o que você Só pode oferecer aquilo que você tem. tem. Eu concordo. E eu concordo, mas eu afirmo que você também... Existe maneiras de você... Quando você percebe que tem uma lacuna, que te falta alguma coisa, busca isso para você, se preencha, e aí você vai se preencher de tal maneira que você pode se doar de forma melhor. Eu digo isso porque algumas pessoas, elas se apoderam dessa frase e já se fecham e falam assim, não, mas eu só vou até aqui porque eu não tenho, fui criada assim, não tenho isso para dar, eu sou assim, pronto e acabou. Nasci assim, não vou mudar. Isso é uma crença limitante. Não é? Então, eu só aproveitando, concordo com o que você disse, mas só aproveitando para dizer assim, porque todos nós não somos perfeitos. E assim... Ainda bem. Ainda bem, né? Mas aquele que nos fez perfeito, acho que ele deixou esse espaço mesmo, tipo assim, ó, é para você buscar. Porque a gente não aprende, a gente quer ficar no nosso limite. A gente tem possibilidade de viajar com as asas que ele nos deu aqui, sabe? Então, assim, busca, se tá faltando alguma coisa, eu queria ser melhor assim, ó, queria ser menos egoísta, porque às vezes somos, sabe? Busque maneira. Eu queria ser mais paciente, não estou muito impaciente. Meu marido, meu filho, meu irmão, minha irmã. Busque através de arte terapia, seja o que for, existem várias alternativas, mas busque, se preencha. Porque você se preenchendo, você vai ficar melhor e você vai se doar de forma melhor. Porque primeiro que você se preencha de uma tal forma que você acaba por transbordar, não fica só em você, passa para o outro. É incrível isso, né? É igual doação de sangue. Né? Exatamente, Não é? É verdade. Então, assim, você doa a vida. Não é? Então, você tem que buscar, quanto mais assim, eu aprendo, no meu caso, atualmente, é com a arte. Eu sou pedagoga e sempre gosto, assim, de procurar maneiras também de como conduzir a informação, né? A pedagogia está muito nisso também. Como você é técnica, a melhor forma de você conduzir o teu aprendizado. Então, eu gosto de informar. Estou escrevendo livro, gosto de contar histórias, mas vai ser através da minha arte, sabe? Porque eu vou pintar, eu vou colocar cor, vou me expressar através das minhas cores para poder dizer algo para as pessoas. Isso me deixa feliz e me deixa mais feliz quando o outro me olha nos olhos assim e sorri e me compreende. E é tão bom, porque a gente vive num mundo de tamanha impaciência. Verdade. O que a terapia, o que a arte vem fazer? Ela trabalha essa paciência em nós, em primeiro lugar. Porque não adianta buscar essa paciência no outro, naquele que te atendeu ou que não te atendeu mal. É você. Se você está ali tranquilo assim, não me abala, não me abala. Eu sei que não é fácil. Muito fácil essa frase dizer aqui, é um exercício, tá? Também não sou perfeita, não. Mas, assim, é um exercício que se tentarmos a cada dia um pouquinho melhor. É assim. Então, deixa eu te contar um detalhe. Diga. Eu sou apaixonada por hipnose. E na hipnose nós usamos muito das histórias. Porque quando nós temos acesso ao subconsciente, é natural que a forma lúdica, que a forma que as crianças aprendem, seja um aprendizado mais sucinto. Então, em muitas
das sessões de hipnose, utiliza-se metáforas. Uhum. E as histórias tão importantes e estão no mundo há tanto tempo que na Bíblia também Jesus Cristo usava metáforas. Isso. As histórias que você olha assim, é só uma história. Não. Daí você para analisar a história e aquilo começa a te fazer sentido. Uhum. E você começa um resgate. Sim. Então percebe o que é terapia? Uhum. É essa mistura, porque contar histórias também é uma arte. E um ofício. Então, será que eu já estou fazendo terapia e não sei? Olha, eu acho que isso é uma boa proposta para descobrirmos no workshop. É isso. Arte em terapia, ou terapia em arte. Mas aguarde, teremos um workshop da Lina, misturando as cores, misturando as histórias e fazendo a terapia. E olha só que a terapia te escolheu. Então. Olha lá. Mas e daí? Como é essa coisa dessa terapia e arte? Eu preciso ter muita coisa, eu preciso separar um lugar da minha casa. Você ainda falou que fez no avião. Mas como assim? Como que eu vou fazer um desenho num avião? Então, arte é mesmo liberdade. Você não precisa se prender a nada disso, né? Há quanto tempo não se fazia arte lá na caverna, nas paredes, e não tinha lá o amarelo, o verde, era o que tinha. E você é liberto de todas essas coisas. É claro que tem atualmente vários recursos para os demais profissionais, com telas e cores e tintas caras, mas isso não, você não vai deixar de fazer a sua arte porque você não tem tais recursos. E, como eu fiz no avião, como eu impactei meu filho e depois impactou outras pessoas, se ele olhou e gostou, sabe? Então, não tem isso. Você pode ter essa liberdade de ousar. E olha só, como é importante ter essa liberdade de ousar, você precisa ter liberdade de ousar viver e ser feliz. Tal como a arte. Isso, exatamente. É um pouco de criatividade, imaginação, como as histórias, de buscar formas de ir em encontro àquilo que realmente é importante para você, aquilo que te faz crescer, aquilo que te traz uma força que nem você às vezes sabe que possui. É verdade. É uma força que vem de dentro. É engraçado que quando você mexe com uma mãe, ela às vezes olha para você, não dá muita importância e nem se fere. Agora mexe com a cria daquela mãe. Aí você vai descobrir quem é aquela pessoa, a força que ela tem e a capacidade que ela tem de proteger os seus. E isso vem de dentro. Então sempre resgatamos, sempre voltamos à essência. Temos que buscar na nossa essência aquilo que precisamos para viver, para encarar o dia a dia, para ter dias menos bons. Exatamente. Porque dia ruim é quando você descobre que não tem mais saúde, que daqui uma semana você tem uma doença que vai te matar. Isso é um dia ruim. No mais, nós temos dias menos bons, mas passamos a vida toda procurando e temos vários problemas, até que um dia perdemos a saúde. Aí nesse dia a gente descobre que só tem um problema: perder a saúde. E a gente não tem sabedoria sobre a nossa data de validade. Já sou grata por estar aqui neste momento, mas com a garantia que tenho, eu espero ter muitos e muitos anos, mas que garantia? Onde que está escrito isso para mim? Se não veio escrito. Então, é aproveitar cada dia. É a chuva, é o sol, sabe? É a tempestade. Eu tenho uma tela, qualquer dia, se tiver oportunidade eu te apresento, mas está lá no meu Instagram, que é sobre a tempestade que eu pintei. As pessoas gostam muito dessa tela. É uma tela muito bonita, mas foi um dia terrível. Aí fala assim, mas que bonito, olha, adorei essa imagem que você fez. E o que foi? Eu falei, o que foi? Foi um dos piores dias quando eu estava aqui. Foi um dia que eu estava assim, pensa numa criança, numa mãe, segurando a mão de uma criança em dia de tempestade, atrás de um abrigo, sozinha.
longe de família, sabe? Andando pela rua. Foi um dia terrível, um dia de tempestade. Passou, superou, eu já superei. Então, o que que eu fiz? Eu fui para a tela, hoje eu posso ir para a tela, e pintei de forma linda, porque superar é apresentar uma tela linda na sua vida. Isso é superação. Por que que eu vou ficar assim? Nossa, eu sofri. Já foi, ele não volta mais. Eu olho para ele que ó, ele já foi, então ele se torna lindo para mim. E o mais bonito ainda é ter oportunidade de contar e as pessoas percebem, nossa, se ela superou, eu também supero. Olha, isso que ela passou, eu passei muito pior e superei. Então, olhe de forma bonita, porque passou. E pinte a sua tela. Quando eu digo pintar a sua tela, não necessariamente que você, como a Lina, eu não gosto de pintar, não vou fazer. Mas vá nadar, sabe? Vá andar de bicicleta, pegue um crochê, pegue uma argila, procure uma terapia, existem especialistas maravilhosas, sabe, que podem te ajudar, profissionais assim, maravilhosos por aqui. Façam isso, busque alguma coisa assim para vocês estarem bem. Isso é muito importante. E indo de encontro à sua tela, uma das técnicas que eu utilizo em hipnose é o acampamento no deserto, que também passa por uma tempestade. E o resultado da mente humana após contar essa história é fantástico. Vai de encontro à sua tela, vai de encontro à sua história. Então a terapia ela tem essas conexões, tem esses detalhes, mudando de uma coisa para outra totalmente diferente, mas ela se conecta. E as pessoas precisam de conexão. Mas esse papo tá muito bom, mas para não ficarmos com um vídeo tão longo, vamos fazer a parte 2, onde a Lina vai fazer um bocadinho daquilo que ela faz com maestria. E ela trouxe uma obra que também irei mostrar e ela vai contar um bocadinho dessa obra. Nos vemos no próximo vídeo. Não percam! Tchau!